Começando mais um Resenha Banqueta, a sua revista eletrônica semanal, que debate os principais assuntos de Nova Lima, do estado de Minas Gerais e também do Brasil. Você de casa pode participar do programa enviando críticas, sugestões pelo WhatsApp 31 98569 2926. O Resenha Banqueta é transmitido pela TV Banqueta, no canal 6 da NET Claro, para toda Nova Lima e também para a nossa capital mineira. Além, é claro, das redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Ao meu lado, como sempre, José Raimundo, Zé Raimundo, que é o Leão Maluco, colunista do Jornal Cultura e Comércio e também apresentador do programa Conexão Leão da TV Banqueta. Também, como sempre, Ederson Liro Betão, bacharel em Direito, ativista da causa animal e também servidor público municipal concursado. Na última quinta-feira, uma notícia chocou a população novalimense. Uma mulher grávida de 24 anos, durante um atendimento médico realizado na UBS do Jardim Canadá, acusou o fisioterapeuta de ter abusado dela. Segundo a acusação, esse fisioterapeuta chegou, inclusive, a tocar em suas partes íntimas. Essa mulher, depois que foi feito o atendimento, procurou a direção da UBS e, com isso, foi feito todo um atendimento aqui no Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Isso foi na última quinta-feira. Quando foi ontem, quarta-feira, devido a todas as acusações dessa mulher e suspeitas, a Polícia Civil de Nova Lima pediu a prisão preventiva desse fisioterapeuta. A Justiça, tão logo, acatou e expediu essa prisão preventiva. Com isso, esse fisioterapeuta hoje se encontra preso na penitenciária de Ribeirão das Neves, que é uma penitenciária onde todas as pessoas que são acusadas ou condenadas de fazer essa atrocidade são recolhidas. Betão, o que você acha a respeito do que aconteceu? Muito se discute sobre a atuação da própria prefeitura, que, segundo uma das dúvidas, é que se a garota, se a moça de 24 anos reclamou no momento lá do atendimento, após atendimento, a prefeitura poderia ter chamado a polícia e feito a prisão em flagrante desse fisioterapeuta. Pelo que você conhece do direito e leu da reportagem, qual é a sua opinião a respeito? É uma situação muito delicada, né? A vítima tem que receber todo o apoio necessário. Eu não sei também se as pessoas, como é uma situação que não é uma situação recorrente, qual é a posição da pessoa que estava lá no atendimento na hora. Isso tudo tem que ser analisado, inclusive criar os protocolos devidos realmente para poder atuar, porque é uma denúncia muito grave, uma denúncia muito séria, né? Em que a pessoa que é acusada também tem que ter respeitado o seu direito, né, constitucional de ampla defesa e contraditório, mas a vítima tem que ser acolhida como foi acolhida, foi ouvida, né? E parece que está na reportagem que ela não quis esperar e foi até o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, que aí acabou se relatando e acionando a polícia militar. Eu acho que todos os levantamentos são necessários, lembrando que o direito da pessoa, né, que se sentiu constrangida ali naquele momento que foi estuprada, né, que diz na matéria, e ela também relata que foi estuprada, e também o direito de liberdade, o direito de defesa também da pessoa. Então, a vítima e a pessoa. Mas ela está preventivamente recolhida para que todas as provas possam ser levantadas e aí sim observar se vai ser feita a denúncia ou não. O que mais importa nesse momento agora é o acolhimento à vítima, que é mais importante, né, porque a pessoa que sofre o abuso ela precisa de ter todo o acolhimento e o papel da prefeitura é dar esse acolhimento para essa pessoa e cumprir o seu papel como poder público. E a partir daí também, já preparar também os servidores para que, quando aconteça uma situação dessa, imediatamente, né, já acione ali as forças de segurança para poder atuar. É muito difícil a gente falar, Fred, que a gente também não estava no momento e a denúncia é muito grave, né? Então, não é uma coisa muito simples assim, que às vezes até paralisa a gente, como paralisa também a vítima. Não sei se é uma mulher que recebeu
a denúncia naquele momento, ou se foi um homem, você não sabe ali o que fazer, às vezes, naquele momento. Mas o que é mais importante é o acolhimento e, a posteriori, a gente pensar também num protocolo de segurança para essas pessoas e para a vítima também que foi abusada. Zé Raimundo, a sua opinião a respeito desse fato tão lamentável e como a gente já disse aqui várias vezes, principalmente no programa Cultura Geral, esses abusos acontecem diariamente em consultórios médicos, dentro de casa. A mulher realmente é abusada quase que constantemente em nosso país. Olá, Fred, Betão. Grande abraço a todos vocês que nos acompanham aqui pelos canais de comunicação da TV Banqueira. Lamentável sim, Fred. Todo abuso sexual de qualquer natureza, nós temos que lamentar e nós temos que realmente trabalhar contra isso o tempo inteiro. E, por incrível que pareça, o mais moderno que o mundo venha nos dias de hoje, a coisa só aumenta, a coisa só piora. O pior de tudo é que isso aconteça numa área de trabalho. Tá? Então, de um profissional que está fazendo um atendimento e que cometa um crime desse. Muito complicado também, o outro lado, o acusado, que está detido, inclusive, lá no presídio de Neves, a sua defesa está desmentindo, ele está desmentindo tudo que aconteceu. Então, esse é um outro problema que nós temos que enfrentar. Porque hoje em dia, e a lei tem que proteger, sim, as mulheres que são atacadas ou abusadas. Ou não só as mulheres, a criança, todas as pessoas que são... Os homens, todo mundo que é abusado sexualmente ou abusado, agredido de alguma forma, tem que ser defendido. Agora, nós temos que tomar muito cuidado, falou bem ali o Betão, tem que saber a defesa do rapaz. Ele tem que provar, então, que ele está dizendo que não agrediu, que não abusou, ele tem que conseguir provar isso. Né? Agora, pelo que disse a reportagem, parece que ele já deu uma sumida lá depois do fato, não conseguiram encontrar, e aí, na nossa opinião, isso já é um agravante. Um agravante, né? Quer dizer, que ele poderia ter se apresentado para não, eu sou inocente, eu não fiz nada, não cumpri. Mas é uma situação complexa. O abuso, voltando ao que é o principal da reportagem, o abuso sexual é uma coisa muito séria e, mais uma vez, eu falo, a punição tem que ser muito dura, principalmente para um profissional que está cumprindo um lado profissional, e mais ainda quando ele é um funcionário público. Então, ele tem que ter essa responsabilidade. Ele não pode abusar de ninguém, nem sexualmente, nem com palavras, de nenhum atendimento que ele esteja fazendo, porque ele está comprometendo a administração pública no caso. Agora, a questão da demora, se ela tinha que ter atendido, isso é outra história, e a reportagem fala bem que ela não quis, ela quis ser atendida no hospital, primeiramente, então está dentro da vontade dela. Eu entendi assim, pelo menos, a reportagem. Só para a gente também deixar a versão do fisioterapeuta, né, que na verdade ele é suspeito ainda, a prisão preventiva não quer dizer que ele foi condenado, não é isso, Betão? É isso aí. Na verdade, Zé e público de casa, o que alega a defesa é que em momento nenhum, que alega a defesa, que nós conseguimos falar com a defesa, o que a defesa alega é que em momento nenhum ele fugiu. O que acontece é que o horário de trabalho dele acaba às 13 horas, esse fato aconteceu às 11, e quando a polícia foi até a UBS, ele já tinha encerrado o seu horário de trabalho. E segundo a defesa, na segunda-feira, o advogado entrou em contato com a Delegacia de Mulheres, a Polícia Civil aqui da cidade, deixando à disposição que o fisioterapeuta estava à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos. E foi justamente no momento que ele foi recebido na delegacia para prestar depoimentos que, na hora, a Polícia Civil já pediu a sua prisão preventiva. O fisioterapeuta acusa a mulher de ter se insinuado a ele por várias vezes. Inclusive, segundo ele, achou algo encomendado. E tem algo muito estranho, que é para mim que é o grande cerne dessa questão, que é a questão do WhatsApp, que a moça acusa ele de ter convidado, dele ter convidado ela para almoçar.
Já ele afirma que passou pelo WhatsApp procedimentos que ela deveria adotar para mitigar o seu problema. A Prefeitura de Nova Lima informou que às vezes não é recomendado, mas pode sim ocorrer essa questão de WhatsApp. Enfim, colocamos a versão dela, colocamos a versão dele. O que a matéria trouxe como observação, e para mim é o que a gente deve levar para frente, principalmente a Prefeitura de Nova Lima, é que a Prefeitura de Nova Lima seguiu um protocolo interno que ela tem, onde, como disse o Betão, ela dá toda a segurança à mulher, mas deixa a critério dela denunciar ou não. Tá certo. Isso O que está é certo. a mulher. Só que isso é a Prefeitura, que na minha opinião foi provado, adotou tudo da forma como se deve adotar dentro de um protocolo estipulado pela Secretaria Municipal de Saúde, que eu não sei te falar se é um protocolo nacional, mas é um protocolo que existe lá. Então a Prefeitura de Nova Lima atuou certinho. Já a Polícia Civil tem uma outra opinião. Para ela, assim que a moça for abusada e a Prefeitura ter consciência, deveria acionar na hora a Polícia Civil ou a Polícia Militar para que as medidas sejam adotadas de forma mais imediata. Enfim, como a gente sempre fala, o Banqueta coloca temas, um assunto na nossa cidade para ser discutido, Prefeitura e as forças de segurança devem sentar e montar um outro protocolo. É um cronograma, né? Para seguir de forma, ver o que falhou para a gente melhorar isso aí. Mas tristeza, mas a Prefeitura atua direitinho. E agora vamos ver, agora tem que provar o fisioterapeuta que é suspeito, o Banqueta sempre atua dessa forma, que ele é suspeito, não colocamos nome dele, não colocamos foto, até porque, né, gente, se a gente for lembrar, olha o que aconteceu com o Neymar, por exemplo. A mulher filmou o cara tentando algo. Não é isso que nós estamos dizendo, mas tá aí. Agora é com a nossa Polícia Civil competente, Karina, nossa delegada que está à frente desse caso. Outro tema também que é pauta, deveria ser pauta nessas eleições, é um incêndio que ocorreu na segunda-feira. Eram por volta de 23 horas, um ônibus da Via Ouro que fazia a linha Cariocas, graças ao bom Deus, estava apenas com o motorista no carro, porque esse veículo estava voltando, né, sentindo a garagem da Via Ouro. O motorista afirmou que próximo ao Horte Sul, ali na Praça do Senai, ele escutou um barulho. Já é também um procedimento, dessa vez, da Via Ouro, onde o motorista, quando viu um barulho diferente, ele para o veículo, desliga o veículo e sai do veículo. E foi isso que aconteceu. Ele fez esse procedimento e, rapidamente, as chamas tomaram conta deste ônibus. A discussão, Zé Raimundo, é sobre a questão de um destacamento do Corpo de Bombeiros Militar em Nova Lima. Por quê? A Guarda Civil Municipal que passou no local acionou o Corpo de Bombeiros. Ficou, inclusive eu estava lá nesse momento, imprensa, os empresários aí vizinhos que possuem lojas ao lado, agentes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar de braços cruzados, 50 minutos, esperando uma unidade do Corpo de Bombeiros chegar e o veículo se despedaçar. O problema nem tanto o veículo, não tinha ninguém lá. O problema é que essas chamas poderiam pegar nesses comércios que nós estamos vendo ao lado e uma tragédia acontecer. Tá na hora, passou da hora de Nova Lima ter esse destacamento ou essa demora faz parte de uma cidade enorme, de uma região metropolitana onde Nova Lima está situada? Não, há muito tempo que passou da hora, Fred. Nova Lima, pelo seu tamanho, pela sua importância hoje, de uma região importantíssima, que abriga não só Nova Lima, como Raposa e Acima, mas principalmente uma parte da Zona Sul de Belo Horizonte, ali, com o Jardim Canadá e os condomínios, passou da hora de termos aqui um destacamento. Por mais que tenha um destacamento lá no Alto da Afonso Pena, que eu conheço bem, trabalhei ali na Rede TV do lado desse destacamento, mas até que esse destacamento consiga sair de lá, dentro do trânsito que nós temos hoje, de Belo Horizonte para cá, e que chegue aqui um caminhão de bombeiro para poder fazer um atendimento desse, vai acontecer isso que aconteceu. O ônibus vai pegar fogo o tempo inteiro e a coisa poderia ter sido muito pior.
Então está passando a hora de nós termos esse destacamento e, mais uma vez, nós caímos na mesma história. São promessas que são feitas e que não são cumpridas. Eu, aqui nesse programa, não vou me lembrar a data exata, mas já ouvi algumas promessas desse tipo. Vamos ter um destacamento dos bombeiros em Nova Lima, não sei o quê. Teve até uma inauguração aí há pouco tempo de um caminhão que foi doado, não sei, para a prefeitura, para o bombeiro civil aqui. Só que o bombeiro civil ele é um paliativo, ele pode ajudar. Ele não consegue resolver um problema desse. A reportagem, inclusive, fala sobre isso. Então, está passando a hora de termos um destacamento aqui, sim. Existe demanda, existe necessidade para isso. Se não existe a demanda, ela vai existir, ela vai acontecer. Porque acidentes não tem que ter demanda. Bem, consertando até o que eu mesmo estou dizendo. Não tem que ter demanda para acidente, mas tem que ter a prevenção. Está faltando. Betão, sua opinião a respeito desse assunto? Fato isolado, um ônibus pegou fogo ou a ampliação dessa discussão? Bom, eu penso o seguinte, é fato isolado? Mas acidente é fato isolado, né? Você não tem acidentes que acontecem recorrentemente, né? É um acidente. Agora, essa luta de ter aqui um destacamento já me remete desde a época do Coronel Euro, quando era aqui, junto com o Vitor Penido, trazer um destacamento para cá. Não é simples de trazer um destacamento, haja vista que, por exemplo, nós temos pouquíssimas viaturas de Corpo de Bombeiro, a gente está vendo aí esse período agora de incêndios que tem aí, e o Corpo de Bombeiros, né, se desdobra para poder dar conta de tudo isso e acaba não dando se não tiver um apoio da comunidade, um apoio do Poder Executivo Municipal. Eu acho que precisa criar, de fato, um plano de trabalho, né? Por exemplo, a Defesa Civil já tem lá algumas pessoas que já têm uma formação, não é uma formação acadêmica, como é na academia de polícia, mas já tem alguma formação, mas eu acho que precisa pensar profissionalmente nesse destacamento para cá, mas com a prefeitura, Fred, doando os equipamentos, doando também o caminhão e tudo, porque me parece que tem pouquíssimos caminhões aqui para a região metropolitana. Muito pouco mesmo. Coisa de 4, 5 caminhões deve ter aí, não sei ao certo. Mas eu sei que quando tem chamas aí nas matas aí, é um corre-corre danado. Então, aqui mesmo em Nova Lima, por várias vezes, o caminhão daqui tem que atender, e olha que o caminhão nosso aqui é antigo. Então, tem que repensar isso e programar para o próximo mandato aí uma possibilidade de criar um destacamento aqui, com a prefeitura assumindo e doando os equipamentos, os carros e tal, para a gente poder, né, ter de fato um destacamento que funcione. Também não adianta ter um destacamento aqui que vai sair um caminhão daqui, lá para Itabirito para apagar o fogo, a hora que pega aqui não tem aqui. Então, assim, tem que fazer um plano bem feito, um plano de contingência bem feito e um plano bem elaborado para que a gente possa ter na cidade uma corporação que funcione mesmo, de fato. Para emendar o que disse o Betão, exatamente isso. A cidade tem dinheiro sobrando, né? Nós estamos com dinheiro sobrando, né, Fred? Pra caramba. Então, ao invés de ficar quebrando praça e consertando praças e ruas sem necessidade, essa é uma ação de um governo profissional, de um governo competente, né? Falou bem aí o Betão. Faz parte, e a Prefeitura de Nova Lima tem essa condição financeira que a grande maioria das outras cidades não tem. Então, Nova Lima pode fazer isso e deve fazer, mas esperou acontecer. Dá para propor, né? Para poder, mas ainda dá tempo, né? Está aí a eleição, temos aí uma atual administração praticamente já reeleita para um segundo mandato. Então, pensa nisso aí, pessoal da administração, para de quebrar praça e compra caminhão de bombeiro. É mais negócio. Atualmente, existe um caminhão, só para a gente ilustrar, dos bombeiros civis, um caminhão antigo, que foi até conseguido através pela liderança do Dr. Juarez, junto a Morro Velho. Esse caminhão que a gente vê passando pela rua era o caminhão da própria mineração Morro Velho, que atuava internamente. O Dr. Juarez conseguiu essa doação para os bombeiros civis, que não recebem nenhum real por emprestar ou por ceder
esse caminhão para a Prefeitura de Nova Lima para apagar incêndios. Lembrando que esse caminhão e os bombeiros civis, junto com os brigadistas profissionais da Defesa Civil, Betão, que são, como você bem disse, eles não são formados, mas são treinados pelo Corpo de Bombeiros, só podem atuar em incêndios florestais. Então, é um paliativo. Enfim, Nova Lima, não só pela grana, Betão, que é lá da Secretaria de Meio Ambiente, pela preservação, pela enorme área verde que a gente tem. Ou seja, os incêndios, a tendências são maiores de acontecer. E pela grana, passou da hora sim da gente ter um destacamento. A Prefeitura de Nova Lima informou que já existe um convênio com o governo de estado, que faltam poucos detalhes para fazer para concretizar esse destacamento do Corpo de Bombeiros em Nova Lima. Mas entramos em contato, como é de praxe o Banqueta fazer, com o governo de estado, com o Corpo de Bombeiros, que negou que tenha qualquer tipo de convênio em andamento com a Prefeitura de Nova Lima. Então não sabemos quem está mentindo. É o que nós acabamos de falar. Mais uma vez, são promessas que não são cumpridas. E são afirmações, através da Prefeitura, que são desmentidas lá na frente. Então precisa se explicar. Quem informou isso da Prefeitura tem que vir até as câmeras da TV Banqueta ou as páginas do jornal e falar, olha, tem sim, está aqui um documento, tem esse projeto e tal. E outra, esse projeto tem que andar e tem que acontecer, igual eu estou dizendo. Se o governo do estado está quebrado e não tem grana para poder fazer, não tem condição financeira para fazer, a Prefeitura tem. Anda com isso, faz igual está fazendo a estrada lá de Sabará. A Prefeitura não está fazendo a estrada por conta dela? Então resolve esse problema. Só que o detalhe é o seguinte, por exemplo, quando você vai fazer um convênio com o Estado, como tem vários aí, você não pode ficar exclusivamente para Nova Lima. Você tem, por exemplo, se você fez aqui um convênio com o Corpo de Bombeiro, sim, é onde pegar fogo primeiro. Entendeu? Sim. Isso não garante exclusividade. Mas isso não Mas tem pelo problema menos você nenhum. protege pelo a menos você região. Por exemplo, o SAMU também funciona Sim. assim. Nós temos o destacamento SAMU aqui e no Jardim Canadá. Precisou em Belo Horizonte? Vai. Tá. Vamos lá. Um tema muito bacana também, dando sequência à série de reportagens do Escavando a Verdade. Essa semana, uma reportagem que me deu muito orgulho e satisfação e mostra o tanto que Nova Lima não respeita a sua história. Trouxemos como principal personagem nada mais, nada menos que Dazinho, uma das principais lideranças dos operários da mineração Morro Velho, que simplesmente chegou a ser eleito deputado estadual, que foi caçado pela ditadura, foi torturado. E nós trouxemos o filho do Dazinho, o Jorge Pimenta, para falar um pouquinho da história do Dazinho, que é recente. Nós não estamos falando do século passado, nós não estamos falando de Castor Cifuentes, nós estamos falando de um cara de década de 60 e que não tem uma estátua em nossa cidade relembrando ele. Ah, Fred, existe uma estátua na Praça do Mineiro que inclusive tem o nome do Dazinho. A praça tem o nome do Dazinho. Lá tem uma estátua de um mineiro, que eu até discuti com as meninas do jornalismo se existe ou não, elas falaram que está lá ainda, minha memória não sei se está, mas enfim, o mineiro que está lá não é o Dazinho. Betão, é de emocionar e mostra como que a gente não preserva a nossa história. Dazinho merecia ter muito mais valor, ser muito mais ovacionado, aliás, ser ovacionado que ele não é hoje. Poucas pessoas da minha geração para trás lembra-se do Dazinho. Da minha geração para baixo, se você perguntar aí na rua quem foi Dazinho, ninguém sabe. Fred, a gente tem um problema de desmonte, né, das instituições, um desmonte com essa coisa da uberização, da terceirização do trabalho, do não reconhecimento dessa coisa do comércio digital, das pessoas não entenderem que, por exemplo, na medida que você desinstitucionaliza as suas relações comerciais e de consumo aqui da região, da cidade e tal, você acaba perdendo esse pertencimento. Isso tudo está envolvido, porque o comércio, a indústria, a mineração, está tudo envolvido porque isso tem a ver com a comunidade. O que representa o Dazinho?
na nossa história. Não é a primeira figura sindicalista que teve, mas foi a mais marcante, vamos dizer assim, que trouxe esse enfrentamento para a representatividade dos mineradores, né? Que o Sindicato dos Mineiros foi, em algum tempo no Brasil, o sindicato mais importante que o Brasil já teve, né? Então aqui teve muito, passou por aqui muitas histórias, o Dazinho faz parte crucial dessa história, né? Nesse fomento da luta dos operários. Então lembrar da história do Dazinho é lembrar da história dos mineiros, do meu pai, das pessoas que ali trabalharam, dos antepassados, das pessoas que viveram isso aqui na mina de Morro Velho. Então a gente precisa buscar isso de alguma forma, porque as crianças e os adolescentes realmente não têm essa ideia, porque os sindicatos eles estão desmobilizados. E eu lembro, vou voltar aqui e falar do seu Zé Militão no documentário de 1983. Eles perguntam para o seu Zé Militão, uma parte do documentário, perguntam o que é o sindicato para um operário? E ele era o diretor ou o presidente, não sei. Ele fala, o sindicato é para o trabalhador como um pai é para um filho. Se ele tivesse um pai e o seu operário tivesse um sindicato, ele está desamparado. Basta ver, gente, que a Vale, nós tivemos dois acidentes mais gravosos ambientalmente aqui em Minas Gerais com a Vale, né? E nós morreram engenheiros, eletricistas, faxineiros, morreram, todas as camadas de operários estavam ali. Não teve um sindicato que tivesse vindo a público falar da importância que é a gente estar sindicalizados e os sindicatos garantir os direitos dessas pessoas. Quem está garantindo o direito dessas pessoas é o Poder Judiciário através do Ministério Público. Então, existe uma desmobilização. O empregado, outro dia eu conversando aqui, tomando uma cerveja aqui embaixo, conversando aqui com um engenheiro da Vale, ele acha que o sindicato não representa ele. Ele acha realmente que o sindicato não representa ele, que é desnecessário ter o sindicato e que a negociação pode ser feita através da Vale com ele. Ô, gente, se isso acontecesse, ou como tem acontecido, né? Se isso acontecer frequentemente como tem acontecido, o operário está morto. No direito a gente chama de natimorto, porque ele não tem os seus direitos reconhecidos. Então, é preciso que o operário, aquele que é engenheiro, ou aquele que é lá do fundo da mina, um operário padrão, aquele operário que é obreiro mesmo, entender que eles fazem parte da mesma massa, do mesmo fator da produção, que só tem a força de trabalho para poder oferecer. E é isso que a matéria traz, né? Rebuscando a antiguidade lá, buscando não tão longe assim, a figura do Dazinho para falar, olha, o sindicato é o pai do operário. Ele precisa do sindicato para fazer um enfrentamento com as grandes corporações. Então é isso que a gente precisa buscar e entender hoje. A uberização do trabalho, colocar o sujeito como empreendedor e responsável pela sua própria carreira, é uma crueldade, porque ele, na realidade, não vai ter perante ao empreendedor maior, à empresa maior, os seus direitos garantidos e muito menos força para poder brigar com ele sozinho. Então, o sindicato representa essa unidade e é preciso que você que está nos assistindo leia a matéria do Banqueta, entenda qual é a história do nosso movimento operário, que em Nova Lima é uma coisa muito rica, sabe? Entenda tudo isso e passe a se encarar como um sujeito que precisa ter garantido os seus direitos e, assim, ter, de fato, a sua representatividade sindical. Zé Raimundo, escavando a verdade com Dazinho. Mais uma vez, sensacional a reportagem. Eu, particularmente, que conhecia um pouco do histórico do Dazinho, lá dos anos 80 para cá, 90, mas sabia muito pouco. Então, a reportagem, para mim, foi maravilhosa, porque esclareceu a história de um guerreiro, de um trabalhador guerreiro, de um presidente de sindicato, de um lutador para a classe operária. Lutador que foi esquecido por todos, inclusive pela esquerda que o apoiava. Que a esquerda esteve aqui por 12 anos administrando essa cidade e foi incapaz, esses partidos de esquerda foram incapazes de fazer uma mínima homenagem para o seu Dazinho. Então a falha não é só da direita, não. A direita está muito errada,
os prefeitos, as administrações passadas, as câmaras de municipais passadas, ninguém teve essa pegada de fazer uma homenagem, de mostrar a história de uma pessoa de tamanha importância para Nova Lima. Essa é outra questão. Então, a reportagem, Fred, para mim, ela foi muito válida, porque ela trouxe à tona um personagem que realmente estava esquecido e um personagem muito importante. Lamentável, é isso que nós acabamos de dizer aqui. Ninguém... um detalhe, viu, Betão? Que é importante que o Betão falou. O problema de sindicatos e conselhos hoje no Brasil é que eles não são atuantes. Então, esse é o grande problema do sindicato hoje. Concordo plenamente com quando o Betão fala que o sindicato é importante e que o conselho regional do representante, ou do médico, ou do farmacêutico, ele é importante. Só que esses conselhos e esses sindicatos não são atuantes em momento algum. Então, nós estamos cansados de ver que é um cabide de emprego com esses sindicatos no Brasil, que cobram do trabalhador uma taxa mensal do seu salário e que não fazem nada para poder, inclusive, protegê-lo. Esse é o grande problema. Tem que ter sindicato? Tem. Tem que ter conselho? Tem. Mas tem que ser atuante. Pega aí o Conselho Regional dos Representantes Comerciais, do qual eu faço parte, que você paga um absurdo anual e que não resolve nada em momento algum. É uma entidade que está lá. É um cabide de emprego que vive te cobrando todo ano se você atrasar um dia a anuidade. Então, os absurdos são vários. Mas a reportagem do Dazim, bacana, parabéns, o Fred, pela lembrança. Perdão. E até nós do Banqueta pedimos também desculpa. Eu falei isso, eu encontrei com o Jorge Pimenta em um velório, que é o filho do Dazim. Pedi desculpa, até nós mesmos falamos muito pouco ou quase nada do Dazim, mas estamos, através do Escavando a Verdade, para isso que serve o Escavando a Verdade. E tomara, como diz Zé Raimundo, que os nossos políticos, que os nossos vereadores estejam lendo essas reportagens, porque aonde nós vamos em Nova Lima, todo mundo elogia. Resta saber se os nossos políticos, se o nosso prefeito tem lido essas reportagens para que, com a interpretação delas, possa fazer algo a favor da população e cobrar da mineração ao Morro Velho, que tomara que não seja parceira comercial da prefeitura, como às vezes eu acho que cobrar o passivo que ela tem com a nossa sociedade. Um minuto só, vamos para o próximo bloco com muitas atrações. Política em Nova Lima fervendo, João Marcelo define vice, Vitor desiste de candidatura, PT vai com o PSOL, não vai? Daqui a pouquinho aqui no Resenha Banqueta. O Farmácia Popular está ainda melhor. Agora, além de medicamentos para asma, diabetes, hipertensão, osteoporose e anticoncepcionais, toda a população tem acesso gratuito ao tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Tem também outros itens com até 90% de desconto. E beneficiários do Bolsa Família retiram tudo de graça. E ainda tem absorventes gratuitos para quem mais precisa que esteja inscrita no CadÚnico. Aqui tem cuidado para todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. Tem notícia melhor do que saber que seu filho está saudável? Cuidar da saúde dos brasileiros é uma das maiores missões do governo federal. Por isso, o programa Mais Médicos foi ampliado e o Brasil Sorridente também. Olha esses sorrisos! E tem mais farmácia popular com medicamentos gratuitos e desconto para todos. Tem muito trabalho sendo feito, porque fortalecer o SUS e a saúde pública é bom para você, para as nossas famílias, é bom para todo mundo. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Brasil, Governo Federal. De volta com o Resenha Banqueta, sua revista eletrônica semanal. Betão, essa semana, na terça, segunda-feira, os dias estão tão rápidos que a gente até esquece os dias certinhos, que inclusive quem trouxe a notícia com exclusividades fomos nós, da TV Banqueta. João Marcelo definiu a sua candidata a vice-prefeita, Cissa Caroline, moradora de Honório Vicálio.
que atuou por vários anos na Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima, foi proprietária por 10 anos de agências de publicidade, atua no governo João Marcelo desde seu início. Começou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico como diretora e depois como subsecretária da pasta, depois foi chefe de gabinete de João Marcelo e recentemente saiu para dedicar-se à campanha de João Marcelo. Acertada a decisão do nosso chefe do Poder Executivo? Ô Fred, essas questões que a gente tem conversado aqui ao longo do tempo, né, nas questões políticas, elas são delicadas, mas ao mesmo tempo também traz um quê de inovação, né? A gente fala isso aqui constantemente, a gente conversa muitas vezes, conversa aqui no escritório, a gente faz essas análises políticas assim, como que tem mudado, né, esse conceito da política, essas pautas que são mais identitárias, não o movimento identitário, as pautas identitárias, as pautas que têm uma ligação mais direta com a política pública, com a reivindicação da sociedade. Eu acho que a escolha da Cissa vem muito nesse diapasão, sabe? Tanto da inovação, tanto também na questão de ser mulher negra, periférica e tal, e traz também esse olhar da mulher também que ocupa hoje outro e novos espaços, né, na sociedade. Então, eu acho que tem mais a ver com isso do que preterir A ou B ou ter uma coisa nesse sentido. É mais uma visão inovadora e também racional no sentido de colocar, de fato, aquilo que é pregado, né, como igualdade, como abertura de espaço, principalmente para o campo feminino, para que ele possa realmente ter voz e vez. Então, eu acho que, quando se propõe a fazer um governo de todas e todos, a mulher tem que ocupar esses espaços mesmo. E, principalmente, quando também está aí aliado à questão do empreendedorismo, da diversidade, né, e do sexo feminino. Então, muito bem escolhido e parabéns aí por essa iniciativa e por acertar tão no alvo assim uma escolha de uma candidata a vice. Zé Raimundo, sua opinião a respeito do nome da Cissa? Não, a Cissa, pelo currículo dela, é riquíssimo e ela tem, com certeza, não a conheço pessoalmente, mas acompanho de longe o trabalho dela e acho que ela tem todas as condições de ser uma ótima vice-prefeita e ter aí uma carreira política promissora. Então, a escolha, nesse sentido, foi boa. Acho que demorou um pouco, acho que o prefeito João Marcelo, apesar de ter o direito, porque, na nossa opinião, Fred, a escolha de um vice-prefeito é um cargo o vice é um cargo de confiança do atual prefeito. Está certo que tem as lideranças, que tem os conchavos políticos, que tudo pesa nessa escolha, mas não deixa de ser um cargo de confiança. Então, o prefeito tem o poder de fazer essa escolha. Acho que demorou um pouco e acho que foram criados criado um clima desnecessário com alguns possíveis candidatos a vice. Todos nós sabemos. Um deles era o Diogo, que é o atual vice-prefeito, e também o presidente da Câmara, o Tiago Almeida. Então ficou naquela coisa, vai ser o Tiago, vai ser o Diogo, não vai ser alguém de fora, não sei o quê. Não precisava disso. Então, acho que se essa decisão já estava tomada anteriormente pelo João Marcelo e a sua cúpula administrativa lá, ele poderia ter anunciado isso há mais tempo, poderia ter evitado. Mas, tirando isso aí, a indicação muito boa, e nós torcemos para que ela venha a ser aí uma vice-prefeita atuante, né? Não só a vice de como diria o Aureliano Chaves, que foi um vice-presidente atuante, e ele dizia isso, eu não posso ser um vice só de estampa, eu tenho que ser um vice atuante, que é sucesso aí para a Cissa, e que os outros dois, que talvez estivessem nessa expectativa, tanto o Diogo quanto o Tiago Almeida, têm uma carreira promissora também pela frente. O Tiago Almeida aí, obviamente que vai ser candidato à reeleição, e o Diogo, eu não sei qual que é o caminho dele daqui para frente, mas tem um caminho muito promissor daqui para frente. Sucesso para todo mundo. Isso aí. Qualquer um dos dois que estavam sendo cotados para serem vice do João Marcelo, ou seja, Diogo Ribeiro continuar na vice e o Tiago Almeida ser o vice do João Marcelo, são pessoas
importantes, competentes, que estavam de bom tamanho para João Marcelo. Mas o João Marcelo escolheu a Cissa, grande novalimense, batalhadora, inteligente, guerreira, honesta, do bem, ama Nova Lima como nós aqui amamos. Tomara que ela esteja preparada para seguir nesse ambiente que chega até ser nojento, como é o ambiente da política e como a Cissa já começou a ser atacada. Se ela estiver preparada para seguir nesse caminho, ela vai ser muito importante para agregar ao governo João Marcelo. Mas o mais importante da decisão do prefeito João Marcelo, que isso é tema para programas mais para frente, basta querer enxergar. O João Marcelo, nessa escolha da Cissa, não pensa apenas nas eleições que acontecem agora em outubro, que estão praticamente liquidadas. Ele poderia colocar o Fred Sarto de vice, que a chance de ganhar é muito grande. Essa decisão de colocar a Cissa, qual que é o grupo político da Cissa, onde ela está inserida, já aponta, já sinaliza quem o João Marcelo pensa hoje para sucedê-lo daqui a 4 anos, caso vença as eleições. Isso, principalmente, quem tem que fazer essa análise são vocês, políticos. Está na cara quem pode ser, quem o João Marcelo e o seu grupo pensa para ser o seu sucessor. Falando em política, essa semana também, particularmente ontem, particularmente de novo, TV Banqueta exclusivo, fez uma entrevista com Vitor Penido, que se desfiliou do PL e desistiu de ser candidato a prefeito de Nova Lima, tentando o seu 7º mandato. Houve aí, me senti traído, não é isso? Quando, com a vinda aqui de um vice-presidente do PL estadual, que manifestou apoio à atual administração. Com isso, em razão do meu histórico, do meu passado, tá certo? Eu não sou uma pessoa de estar em sigla partidária, participando de sigla partidária, onde há um desencontro realmente com o diretor estadual e até mesmo, por que não dizer, federal. Acredito que tenha falado em nome do partido, não é isso? Porque a pessoa tem que ter essa responsabilidade. E com isso eu me senti traído, né? Não somente pelo vice-presidente do diretório estadual, como também do presidente do diretório municipal, que ele estava presente do lado e participando de uma festa do nosso adversário político, sem dúvida nenhuma. Então, com isso, eu deixo a sigla partidária do PL, mas eu não deixo de apoiar o nosso exemplar Jair Messias Bolsonaro. Deus, pátria e família. Esse é o meu slogan. Vitor também falou sobre responsabilidades. Sem dúvida nenhuma, né? A pessoa acho que tem que ter responsabilidade, não é isso? Eu acho que eu falo muito brinco demais com essa frase. Festa de Inhambu, Jacu não entra. Se é uma festa, é uma comemoração, uma festa da atual administração, e nós éramos totalmente contra, ou somos totalmente contra a atual administração, então não há motivo de eu permanecer. É sinal que o partido não está do nosso lado, apoiando um candidato que tem uma história em Nova Lima, sem dúvida nenhuma, de 6 mandatos de prefeito, 2 de federal e estadual. Lamento, mas é uma decisão já tomada e sem retorno, não é isso? Bola para frente. Zé Raimundo e público de casa, as pessoas que apareceram no vídeo são justamente as pessoas no qual Vitor está falando e está colocando toda essa motivação em cima dessas 2 pessoas. Um é o Gustavo Santana, que é deputado estadual, este aí, vice-presidente do PL no estado de Minas Gerais. Ele é filho do José Santana, que foi deputado federal, estadual por vários mandatos, e é o presidente de honra da sigla no estado, e também do Sérgio Bittencourt. Sérgio Bittencourt é ex-secretário municipal de segurança do próprio Vitor Penido nessa última gestão. Ele é o presidente do PL em Nova Lima. O que você achou, Zé Raimundo, da fala do Vitor? Passou da hora, né? Vitor Penido é um cidadão que tem que ser respeitado por todos nós.
foi prefeito dessa cidade por 6 vezes e fazendo ótimas administrações. Foi um deputado estadual por uma gestão e 2 vezes deputado federal. E ele não merecia ter ser agredido com essa trairagem, na nossa opinião. Me surpreende um partido como o PL, que eu estive próximo de me filiar a ele, me surpreende que essa trairagem tenha acontecido dentro do partido. Então, acho que o Vitor Penido agiu certo. Ele não poderia mais manter a sua candidatura dentro desse partido diante disso que aconteceu, porque foi uma declaração para todo mundo ver, para todo mundo assistir, numa festa popular de Nova Lima, para um adversário político do Vitor Penido. Então, acho que ele agiu certíssimo. Na nossa opinião, e eu já tinha dito isso para ele, acho que não era o momento dele se candidatar novamente, ele não precisa mais disso. Inclusive, estava muito mal acompanhado de assessores nas ruas, né? Andando com gente ruim do seu lado. Então, Vitor Penido, vai cuidar do seu negócio, continue apoiando quem você quiser, mas você não merece essa trairagem. Então, acho que você agiu certo, na hora certa, no momento certo. Bola para frente. Betão, o que você acha a respeito da declaração do Vitor Penido e de sua saída do pleito eleitoral? Eu acho que os aspectos democráticos têm que ser sempre observados, né? E na política isso sempre aconteceu, acontece inclusive, né, nas montagens e nas articulações políticas, inclusive que ele já participou e tudo, e eu acho que é democrático demais quando a pessoa ela se sente, no caso ele falou que se sentiu traído, ele abrir mão, até pela experiência que tem. Então, eu não vejo assim, nada demais, porque eu não vivo também o mundo político do PL, né? Não é uma coisa que me apetece e também me atrai. Mas, democraticamente, eu acho que, pela história dele, ele tem todo o direito de desistir e de se posicionar como homem público. Só para se posicionar o pessoal de casa, a declaração do qual o Vitor fala, o Zé Raimundo fala, foi feita na Festa do Cavalo de Nova Lima, recente, onde o Gustavo Santana, ao lado do Sérgio Bittencourt, fez declaração. Quem fez a declaração foi o Gustavo Santana, de apoio a João Marcelo. E estava ao lado do Gustavo Santana o Sérgio Bittencourt. Esse é o Gustavo Santana, fez declaração apoiando o João Marcelo, o Sérgio Bittencourt o acompanhava nessa Festa do Cavalo, organizada pelo prefeito João Marcelo. Na minha opinião, o debate eleitoral perde muito, mas muito, com a saída de Vitor Penido. Muito. Vitor Penido é, sem sombra nenhuma de dúvidas, o maior político, o maior gestor que essa cidade teve em todos os seus mais de 320 e tantos anos. Vitor era muito importante para o debate, porque é nas eleições que se colocam-se as propostas. Cada candidato quer colocar uma proposta melhor do que a outra. A sua saída faz com que o debate em nossa cidade, vocês vão ver, caia, mas caia drasticamente. A surpresa é do PL, um partido comandado em Minas Gerais por nada mais, nada menos que o ídolo dos bolsonaristas, Nicolas Ferreira. E o Sérgio Bittencourt afirmou para mim, porque a gente tem que olhar o outro lado, de que o que aconteceu foi que o Sérgio fez mudanças no diretório municipal do PL a mando, com autorização do senhor Nicolas. Está caindo sobre Sérgio a trairagem. Não vem em acaso para nós, para a cidade, qual é a trairagem, o que aconteceu dentro do partido. Aí eles que se entendam. Mas que há uma perda enorme para o debate, há. E, por fim, colocar nas costas do João Marcelo, prefeito da cidade, o que está acontecendo no PL é uma injustiça. João Marcelo está tocando o barco dele. O PL, que se diz diferente, o Nicolas, que é o Deus, que tem que resolver. Nada tem a ver com o João Marcelo. Colocar nas costas do João Marcelo o que está acontecendo no PL é se apequenar e, dentro de casa, vocês que têm que se resolverem. Mudando de assunto, mas falando de política, vamos falar de Belo Horizonte rapidinho.
Importante cenário já se definindo em Belo Horizonte. O Mauro Tramonte, que é o líder das pesquisas, deixa eu pegar minhas anotações, movimentos importantes do Mauro Tramonte. Escolheu a Luísa Barreto, nada mais, nada menos do que a principal secretária do Romeu Zema para ser sua vice. Então, Mauro Tramonte tem vice do Novo, Zema, e colocou-se como seu parceiro político Alexandre Calil, ex-prefeito da cidade, que saiu do PSD de Fuad Noman para o Republicanos do Mauro Tramonte. O Carlos Viana escolheu um vice do setor empresarial, mas fez um movimento colocando Castelar como senador, ou seja, tem o apoio do Marcelo Aro. E Fuad Noman escolheu Álvaro Damião, do União, da Rádio Itatiaia, que tem uma grande fatia do horário eleitoral, como seu vice. Como você vê o cenário em Belo Horizonte, José Raimundo? Daqui, esses próximos 2 meses, né, agosto e setembro, a coisa vai se definir. Mas Belo Horizonte já começa a ter a clarear uma situação. Acho que não tem nada definido ainda. Os 3 candidatos que foram citados aqui, todos 3 têm a sua chance. O Mauro Tramonte está na liderança nesse momento. Isso não quer dizer que ele vai ganhar a eleição. Particularmente, acho que ele perde com a indicação do Calil como vice. Calil está... Não, Calil está apoiando ele. Apoiando, desculpa. Como Acho vice que... a Luísa Barreto. Desculpa. Ele perde com esse apoio do Elias Calil. Acho que o Elias Calil está no momento... Alexandre Calil. Elias Calil era o pai. Em memória. Em memória. Alexandre Calil, grande presidente do Atlético. Hein? Mas o Alexandre Calil está num momento ruim, na nossa opinião, perdeu muito espaço, até com a própria torcida atleticana, ele tem pedido espaço aí nos últimos tempos. Então, acho que para o Mauro foi uma escolha errada. Agora, a briga daqui para frente vai se acirrar, não tem nada definido em Belo Horizonte. Betão, complementando, tem os nomes também da Duda, que tem que resolver essa questão da esquerda, Rogério Correia, que é o candidato até então do Lula, mas Lula em cima do muro, e tem também o Bruno Engler da direita, Betão. Olha, Fred, eu acho que Belo Horizonte o quadro ainda está se formando, né? As candidaturas estão ali na base da articulação. Fuad deu esse passo aí com o Álvaro Damião. Eu acho que a partir de semana que vem a gente vai ter um quadro já mais consolidado e a campanha começa de fato, né? E aí vai dar para a gente poder opinar mais em Belo Horizonte. Mas eu acho assim que esses nomes, igual tem peso, o Alexandre Calil tem peso, o Álvaro Damião de vice. A Barreto, eu não sei se ela tem tanto peso assim para fazer diferença, mas traz o governo do Estado para o palanque. Então, isso tudo vai contar. Ao passo que a esquerda, junto com o centro, né, junto ali com o Fuad, definindo quem vai para o segundo turno, aí sim você tem um quadro mais formado, mais claro para poder ver como que vai se dar essa briga no segundo turno. Mas eu acho que o Fuad vai para o segundo turno aí. Com essas escolhas do Mauro Tramonte, que eu disse que ele não chegaria no segundo turno, ele se solidifica sim. O Alexandre Calil, para mim, é um fanfarrão, mas em Belo Horizonte ele foi reeleito com um dos prefeitos, mas com uma margem maior de reeleição. Uhum. E trazendo a Luísa Barreto, Betão, ela não tem força política, mas ela traz uma baita bagagem técnica que vai ser vendida, uma vez que o Mauro Tramonte, você não tem muita confiança, tecnicamente a Luísa vai trazer. Vamos falar mas ele estava com 28, caiu para 26, né? É, né? E o Bruno Engler subiu para 14. A Duda subiu de 9 para 12. O Bruno Engler é uma mentira, viu, gente? O Bruno Engler é uma mentira. Mas vamos lá. Sou Fuad. Betão, resumindo, vamos falar rapidinho da Venezuela. Como você vê o resultado das eleições da Venezuela? Uai, tem que desconfiar, né, Fred? Porque se os Dentro órgãos... disso, só por causa do tempo, e a atuação do Lula, o que você acha sobre eu a acho opinião do Lula? Eu acho que a primeira coisa que tem que se fazer é perceber se teve ou não... Eu não confio no Maduro. Essa é uma realidade. Eu não sou cego para essas coisas, não. Então, assim, se os órgãos internacionais, o nosso STF não mandou ninguém lá para conferir, para confirmar. Inclusive, ele fez um ataque às nossas urnas, né? Semana passada. Então, eu não confio, não. Sinceramente, eu acho que se os órgãos internacionais não corroborarem com o resultado das eleições, eu vou ficar com os órgãos internacionais. Eu acho que ditadura em lugar nenhum é bom. Eleições na Venezuela e o presidente Lula, o posicionamento do presidente e também do PT, que foi a favor. Fraude total desde sempre, e não é a primeira vez que o senhor Maduro
fraude das eleições na Venezuela, ele acabou com aquele país, o país que passa fome. Vai na feira hippie, gente, e vê as venezuelanas pedindo esmola, e pergunta, conversa com uma delas, e vê o que esse cara fez lá na Venezuela, no chavismo dele, o Chaves, que morreu, que já era um ditador cruel, mas ainda era melhor do que ele. Então, houve fraude, sim. Agora, posição do Lula e do PT deveria ser a mesma posição do mundo inteiro. O mundo inteiro está desconfiado e sabe e acredita na fraude, e o mundo inteiro é contra. Está na hora de tirar esse ditador sanguinário, cruel, que acabou com um país que era rico e próspero. Essa que é a nossa opinião. Pitaco final, Betão. Ué, pitaco final, você me pegou de surpresa, porque eu estava vendo um negócio da Venezuela aqui. Até ali. E essa cotovelada sua, você vai ver com ele. O pitaco final, mais uma vez, abraçar todas as pessoas, né, que nos encontram aqui na cidade, comentam com a gente, inclusive em Belo Horizonte, viu, Fred? Comentando com a gente, falou: você precisa falar um pouco mais de BH também e tudo, então a gente vai aumentar aqui, a gente está conversando, aumentar um pouco mais o espaço para a gente falar de Belo Horizonte. Mas a gente essencialmente fala de Nova Lima, e obrigado por todos que nos acompanham aí através das telinhas e também das redes sociais. Muito obrigado mesmo de coração por esse reconhecimento que a gente tem aí nas ruas. Zé Raimundo, seu pitaco final, você já adiantando os parabéns, meu, do Nicolas, do Leli e do Betão. Seu aniversário terça-feira. Deus quiser, vamos chegar até lá, né? 82, com né? Saúde e alegria no coração. Não chega a 82. Pitaco final. O pitaco final da semana é exatamente agradecer a Deus aí por essa saúde, por estar aí vivo, com alegria no coração, tentando fazer o certo, nem sempre, mas tentando fazer. Deus abençoe a minha família, a todos nós aí. Obrigado pela Meus parabéns, meu todo querido. mundo. Muito obrigado. Pitaco final é parabéns ao Zé, e um orgulho a gente ter o Zé aqui ao nosso lado toda semana. Um abraço e... É ruim. Até a próxima semana.